Graças e paz, queridos. Antes de começar a palavra, temos um pequeno aviso aqui do Coral Retrô. Retorna dia 15, às 15 horas. Então, você que faz parte do Coral Retrô, fará o retorno das suas atividades aí, agora a partir do dia 15. Semana passada, o pastor Paulo falou muito bem sobre algumas disciplinas espirituais. Eu não vou falar a mesma coisa, mas eu quero falar da tentação de Jesus quando ele foi levado ao deserto. E eu quero ler o texto em Mateus 4, de 1 a 11. Vou pedir que seja projetado aqui, para que nós possamos ler juntos. Mateus 4, de 1 a 11. Nós vamos ler de forma responsiva, tá certo? Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviam. Nós vamos hoje mergulhar no que a palavra de Deus nos traz. Nós vamos estar fazendo essa reflexão sobre as disciplinas espirituais como defesa contra a sedução do inimigo. O texto que nós lemos, temos o relato da tentação de Jesus. E nesse contexto nós vamos conversar sobre as disciplinas espirituais. E é importante que a gente perceba e entenda: Jesus foi tentado e eu e você somos tentados todos os dias. Eu até arrisco dizer assim, durante todo o dia. Porque o diabo ele não descansa. O nosso inimigo ele não brinca. Ele quer nos destruir. Ele quer nos derrubar. Ele quer nos levar ao pecado. E assim como foi com Jesus, ele insiste. E ele coloca diante de nós as oportunidades, trazendo a menção a Daniel. O texto vai dizer que colocaram diante de Daniel as iguarias do rei. E Daniel escolheu não se contaminar. Então o inimigo ele coloca diante de nós os banquetes, as iguarias desse mundo, e tenta nos convencer a fazer uso. E quantas vezes muitas pessoas têm deixado de lado as bênçãos do Senhor para viver pequenos momentos de prazer. O prazer que muitas vezes enche os olhos e acaba levando a pessoa a fazer a escolha que vai trazer sérias consequências. Então, nós somos tentados todos os dias.
E como fazer para não cair nessas tentações? E mais uma vez a gente vai buscar em Jesus o exemplo que ele nos deixou, porque Jesus nos ensinava por meio do seu próprio testemunho de vida. Ele fazia, ele mostrava como fazer. E nesse episódio da tentação de Jesus, nós vamos observar que Satanás vai tentá-lo. Ele, depois de batizado, ele vai conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali no deserto, durante 40 dias e 40 noites, o Senhor estava jejuando. Nesse período de tempo, logicamente, como Jesus era 100% homem, ele vai sentir os efeitos da do alimento. Ele vai ficar fraco. Eu acredito que poucos de nós conseguiriam passar 40 dias sem comer. E como bem explicou o pastor Paulo semana passada, muito provavelmente esse jejum de Jesus ele foi total. Sem comida e sem água. Eu já fiz um jejum de 24 horas e cheguei, pastor, no dia seguinte quase morrendo já. Só foram 24 horas. E é bem verdade que eu não fiz o jejum de água, só de alimento. E quando chegou próximo do momento de encerrar o jejum, eu já estava ansioso para chegar a hora, sabe? Imagina 40 dias. Mas o nosso Senhor, ele passou 40 dias ali no deserto, em jejum, se preparando espiritualmente para aquilo que ele iria enfrentar na sequência. E é interessante que as tentações elas estavam estrategicamente direcionadas para as áreas cruciais da vida do ser humano. O aspecto físico, a confiança em Deus e a busca por poder e riqueza. E nós vamos falar sobre cada uma delas. Capítulo 4, versos 3 e 4. Satanás tenta Jesus dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava sem comer há 40 dias. Satanás vai atacar exatamente no que ele achava que seria o ponto fraco de Jesus. E é assim que ele faz comigo e com você. Ele conhece o nosso ponto fraco. E ele vai nos atacar, ele vai nos tentar exatamente nas áreas onde nós estamos fragilizados. E aí mora o grande perigo. Aí mora o grande risco da gente ceder à tentação. Mas Jesus, ele recebe aquela proposta, a proposta de usar o seu poder divino para satisfazer a sua necessidade física imediata e desviar-se da dependência completa do seu Pai. Mas Jesus, ele vai responder citando a palavra. Deuteronômio 8:3. E ele responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa é uma arma importante para que eu e você possamos usar quando formos tentados. Responder com a palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer essa palavra. É a condição fundamental. Para que eu possa usá-la como arma para me defender da tentação, eu preciso conhecer essa palavra. Essa palavra ela precisa estar na minha mente, ela precisa estar no meu coração, para que eu possa usá-la como defesa nos momentos de tentação. E assim Jesus fez. E Jesus mostrou que a verdadeira vida vem da obediência à palavra de Deus. E aqui é o segundo ponto. Eu preciso conhecer essa palavra, mas eu preciso também viver uma vida de obediência a esta mesma palavra. Eu preciso conhecer a palavra e eu preciso obedecer essa palavra em tudo que eu fizer. Nas minhas ações, nos meus pensamentos, no meu caminhar, no meu levantar, no meu deitar. A palavra de Deus, ela vai nos trazer a satisfação
das nossas necessidades conforme a vontade dele. Porque a palavra de Deus diz que o servo do Senhor não mendigará o pão. Então nós precisamos confiar, nós precisamos depender do Senhor. E aqui Jesus Cristo, quando ele responde, ele está dizendo exatamente isso a Satanás, que ele depende completamente do seu Pai. É ele quem provê. E nós não precisamos utilizar de nenhum tipo de subterfúgio e ceder à tentação, porque nós temos um Deus que cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Ele nunca nos deixa sozinho, ele nunca nos deixará desamparado, ele sempre será a nossa força. Então eu preciso conhecer essa palavra e eu preciso obedecer essa palavra. Versos 5 e 6. A tentação sobre a questão da confiança em Deus. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e desafiou a lançar-se dali. E ele cita o Salmo 91, 11 e 12. Eu vou ler aqui rapidamente. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás ele tenta manipular o texto bíblico, ele distorce o texto bíblico, ele distorce a palavra de Deus. Ele já havia feito isso lá no Éden, Gênesis 3, quando ele distorce aquilo que Deus disse ao homem. E assim ele faz conosco. Ele vai distorcer os princípios e as verdades bíblicas para nos enganar e nos levar ao pecado. E ele tenta fazer isso com Jesus. Ele distorce a palavra de Deus para incentivar e para testar aqui a proteção divina. Mas Jesus, ele vai responder novamente com a palavra de Deus, Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso demonstra que confiar em Deus não significa agir de forma irresponsável para testar o socorro do Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes você vai prestar uma prova, fazer um concurso. Eu não vou estudar não, porque eu sou servo de Deus. Ele vai me dar a vitória. Não estude não e fica aí esperando passar no concurso. Você precisa fazer a sua parte. Nós não devemos tentar o Senhor. Se arrisca, e depois vai reclamar de Deus quando se deu mal. Faz escolhas erradas e depois vai culpar a Deus pelo resultado ruim que alcançou. E Satanás faz exatamente dessa forma. Ele vai nos enganar, ele vai nos iludir, para que a gente embarque nas suas mentiras. E assim ele faz com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Não tentarás o Senhor teu Deus, responde o Senhor. A tentação também, ela vem na área da questão das riquezas. Isso leva a orgulho, poder. Versos 8 a 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. É interessante perceber que nessa última investida, Satanás mostrou a Jesus todos os reis do mundo e ofereceu a glória e o poder sobre eles em troca da adoração. A tentativa era desviar Jesus da cruz, oferecendo um caminho mais fácil. Quantas vezes Satanás tem colocado diante de nós o caminho mais fácil, os atalhos.
E essas ofertas, elas aparecem nas nossas vidas todos os dias. E nós precisamos estar atentos, porque ela aparece muitas vezes de forma muito sutil. E muitas vezes a gente tem embarcado nessas sutilezas. E às vezes vem aquele argumento, né? O que é que tem? Todo mundo faz, todo mundo está fazendo assim. E às vezes a gente busca justificativas para ceder ao pecado. Estou pagando imposto demais, eu vou botar umas informaçõezinhas aqui para eu pagar menos. Eu tinha um colega de trabalho que ele disse assim, você é um idiota, você está pagando imposto. Pois eu boto aqui meu cachorro, boto não sei quem. E ele riu da minha cara. Eu estava revoltado, porque eu paguei acho que uns 8 mil de imposto de renda, porque tinha 2 fontes. E ele riu da minha cara. Ele também ensinava na faculdade, tinha 2 empregos, era colega meu na Caixa também, riu da minha cara. Ano seguinte, a Receita fez uma varredura, pegou os últimos 5 anos, e ele teve que pagar uma fortuna de imposto de renda. Eu fui tentado a dizer a ele assim, quem é o idiota agora? Mas eu não fiz essa maldade. Sabe, queridos, mas os atalhos podem levar você para um despenhadeiro, para uma grande armadilha, o caminho fácil. As facilidades que o mundo coloca diante de nós todos os dias, para que nós nos desviemos dos princípios bíblicos. E eu costumo dizer que princípios bíblicos, que os princípios do Senhor, eles são inegociáveis. A gente pode mudar a forma de fazer as coisas, mas nós não podemos nos desviar dos princípios. Não podemos negociar os princípios. E Satanás vai colocar diante de nós diversas oportunidades de caminhos fáceis, de atalhos que nós podemos seguir para alcançar determinado objetivo. Mas nós precisamos esperar no Senhor. Nós precisamos nos moldar aos princípios da palavra de Deus. E não o contrário, como muitas pessoas têm feito, tentando adequar a palavra de Deus às suas próprias necessidades. E muitas vezes isso nos leva a ficar justificando o pecado. Nós cedemos à tentação e tentamos justificar. Buscamos motivos para justificar aquela nossa conduta. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Jesus foi taxativo. Jesus não negociou. Fazer uma vinculação com o futebol, Júnior. Jesus entrou de sola em Satanás. Não teve espaço para brincadeira. E com ele nós temos que agir dessa forma. Não podemos dar espaço, porque ele entra para destruir. Ele entra para derrubar. E a palavra de Deus, ela nos afirma que um abismo chama outro abismo. Quando nós damos espaço, ele vai tomando conta. Quando eu estava falando com uma irmã, conversando em gabinete, ela falando da situação do seu cônjuge, e como as coisas começaram, como ele foi cedendo em algumas áreas, e como Satanás tomou conta da vida dele em todas as áreas. Mergulhou na prostituição, entrou numa crise financeira terrível, devendo a todo mundo. A vida está uma bagaceira. Porque abriu espaço, porque deu brecha, porque cedeu, porque buscou um caminho fácil, buscou um atalho. Abriu mão da glória de Deus na sua vida, abriu mão da presença de Deus na sua vida, abriu mão da bênção do Senhor sobre a sua vida por causa de prazeres efêmeros que passam logo. E a gente vive hoje num mundo, numa sociedade que faz tudo pelo prazer momentâneo. As pessoas têm trocado a sua própria dignidade por um prazer momentâneo. E a palavra de Deus nos adverte que há caminhos que inicialmente parecem agradáveis, mas que levam a caminhos de morte. E os caminhos de atalhos nos levam a caminho de morte. O caminho que nós devemos seguir, sem desviar para a esquerda ou para a direita, é o caminho do Senhor. É o caminho que Ele nos mostra. É o caminho que a palavra de Deus nos ensina.
E foi seguindo essa palavra que Jesus Cristo foi destruindo cada tentativa de Satanás de desviá-lo do seu objetivo, do plano de Deus para a vida dele. Jesus veio ao mundo e ele tinha um plano a cumprir. O plano para salvar a mim e salvar a você. E Satanás fez de tudo para desviar a atenção de Jesus desse caminho. Mas Jesus estava focado naquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Jesus estava focado na palavra do seu Pai. E as disciplinas espirituais, ela tem um valor especial na vida de Jesus. Jesus usava a oração como fonte de comunhão com o Pai. Marcos 1:35 diz assim: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde estava orando. Era muito comum Jesus se retirar para um lugar sozinho para orar. A oração era a base da sua comunhão com o Pai. Era a fonte da sua força para cumprir a sua missão na terra. E ele aqui deixa um exemplo maravilhoso de que a vida espiritual depende de uma conexão constante com Deus por meio da oração, essa disciplina espiritual. Não há como você ter uma vida cristã vitoriosa sem oração. Não há como você cumprir a sua missão se não for por meio de uma vida de oração. A oração na nossa vida precisa ser um estilo de vida. E não algo que nós fazemos por obrigação. Porque tem crente que ora uma vez pela manhã, uma vez meio-dia para agradecer o almoço e outra vez na hora que vai deitar. E aquelas orações, relâmpago. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Nós precisamos fazer da oração um estilo de vida. É assim que o crente obtém vitória na direção de cumprir o propósito que Deus tem. Porque cada um de nós tem um propósito de Deus para ser cumprido. Amém, irmãos? Você tem um propósito. Deus tem um plano para você. Mas você só vai cumprir esse plano se você desenvolver uma vida de oração. Se você se fortalecer por meio da oração. Se você estiver ligado ao Senhor por meio da oração. E Jesus Cristo, antes de qualquer decisão difícil que ele precisou tomar no seu ministério, ele passava a noite orando. E nós temos dificuldade, às vezes, de orar 2 minutos. Sábado passado eu estava no aniversário de uma criança, de um dos jovens aqui da igreja, e estava numa mesa com alguns jovens, e um deles disse assim: pastor, é tão difícil orar. Às vezes eu passo orando, eu penso que eu estou meia hora orando, e quando eu abro o olho, eu olho para o relógio, não foi nem 5 minutos, e parece que passou uma eternidade. E eu falei assim: olha, isso é o hábito. À medida que você vai tornando a oração um hábito, essa eternidade que você tem a percepção que está levando, ela não vai mais parecer dessa forma. E você vai com facilidade orar meia hora, 1 hora, e aquilo não vai ser como se fosse um peso para você, mas vai ser algo prazeroso, porque não há nada mais prazeroso do que estar na presença do Senhor, falando com Ele, ouvindo a sua voz, buscando essa comunhão maravilhosa, essa sintonia com Ele. E é por meio da oração que a gente consegue essa sintonia com o Senhor. Então a oração era a fonte da comunhão de Jesus com o Pai. Mateus 4:2 vai falar do jejum. Então, antes de iniciar seu ministério, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. E esse tempo de jejum demonstrou a importância da dependência do Pai e do fortalecimento espiritual diante das tentações. O jejum não era apenas uma prática religiosa, mas era um meio de se preparar para os desafios espirituais e de submeter a vontade humana à vontade de Deus. Nós temos diversos desafios espirituais. E muitas vezes nós precisaremos recorrer a essa disciplina espiritual do jejum, para que nós possamos enfrentar e cumprir os desafios espirituais
que vem diante de nós. Assim fez Jesus. Ele se preparou. Ele se fortaleceu. E eu queria dizer algo para você. Se você coloca na balança, de um lado, a sua carne, do outro lado, o seu espírito, vai prevalecer aquele que você alimentar mais. E muitas vezes, a sua carne está prevalecendo, a sua carne está vencendo essa luta, porque é só ela que você tem alimentado. O orgulho, a vaidade, os desejos têm pesado mais na balança. Mas é preciso que nós alimentemos o nosso espírito e é preciso todos os dias crucificar a nossa carne. Todos os dias nós precisamos crucificar essa carne para que ela não prevaleça e para que nós possamos vencer esses desafios espirituais que a vida nos impõe. Quer viver uma vida de vitória? Ore, faça jejum, busque essa comunhão com o Senhor. O jejum vai nos preparar espiritualmente para que nós possamos estar fortalecidos diante das tentações. O ensino das Escrituras e a prática da palavra, Lucas 4, 16 a 21, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, e como era o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente, assentou-se, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ele leu o livro de Isaías ali na sinagoga. Ele declarou que aquela profecia acabara de se cumprir nele. E ele ensinou, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Ele demonstrava que a palavra de Deus ela é essencial para orientar e para transformar vidas. E ele vai usar a Escritura para resistir às tentações de Satanás, mostrando que conhecer e aplicar a palavra é uma disciplina essencial para nós, cristãos. Em nossa missão consta fazer discípulos, ensinar. Como, pastor, eu vou ensinar aquilo que eu não conheço? Como você vai cumprir essa missão de ensinar se você não conhece a palavra? Se você não estuda essa palavra? Se você não medita nessa palavra dia e noite, como a palavra de Deus nos ensina? Jesus Cristo não só conhecia a palavra, mas ele a ensinava com maestria. É preciso, como crentes em Cristo Jesus, como portadores da missão que Ele nos deixou, eu preciso conhecer essa palavra para que eu possa cumprir essa missão. Antes de fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Antes de ensinar a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Jesus Cristo é o exemplo da liderança pelo exemplo. Porque ele ensinava e ele dava o exemplo devido. Imaginem um soldado que, ao enfrentar o inimigo está bem armado e treinado. Ele conhece cada arma em seu arsenal. Ele sabe como usá-las eficazmente. E ele mantém uma disciplina rigorosa em seu treinamento diário. Se você quer enfrentar o inimigo, você precisa conhecer as armas que estão à sua disposição para que você possa usá-la no momento correto, no momento que você precisar. Você precisa estar bem treinado.
Você precisa ser disciplinado. Nós precisamos praticar essa palavra para que nós possamos nos manter firmes na nossa vida de fé. Cultive uma vida de oração constante. Busque a comunhão diária com Deus. É por meio da sua vida devocional que você vai se encher do Espírito Santo de Deus. E essa é a condição para que você esteja pronto para enfrentar essa batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. Alguns homens de Deus, relatados pela Bíblia, obtiveram grandes vitórias, e o relato bíblico fala sobre eles dizendo: ele era cheio do Espírito Santo. Porque tem coisas, queridos, que nós só vamos conseguir fazer se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E a forma de você se encher do Espírito Santo é você tendo comunhão com o Senhor. É por meio dessas disciplinas espirituais que nós chegaremos ao enchimento do Espírito Santo. Porque é algo que vai acontecendo gradativamente. É uma caminhada. São degraus que nós precisamos subir na nossa vida espiritual. Nós precisamos alcançar o nível de santidade. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Não tem como você alcançar esse nível de santidade sem o conhecimento da palavra, sem uma vida de oração, sem uma vida disciplinada. E nós sabemos, queridos, que não é fácil. A caminhada cristã não é fácil, é desafiadora. As tentações, elas nos perseguem, elas nos bombardeiam. E se nós estivermos fracos, nós acabamos cedendo. Hoje eu vi um relato, o pastor Júnior mandou para mim, de um pastor fazendo uma confissão de um pecado que cometeu. E no relato dele ele disse: eu estou destruído. Porque ele reconhecia o erro que cometeu e aquilo estava destruindo-o por dentro. Ele estava buscando ajuda de psicólogos, de pastores, de pessoas que pudessem ajudá-lo nesse momento difícil. Porque eu e você, queridos, nós podemos, num determinado momento, fraquejar e cair. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Nós somos seres humanos. Nós somos tentados todos os dias. Mas eu queria dizer uma coisa para você com todo o amor. O pecado na vida do crente, ele precisa ser um acidente. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E é esse Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, o Espírito Santo sinaliza de imediato. Não resista ao Espírito Santo. Preste atenção aos sinais que o Espírito Santo lhe dá. Busque esse fortalecimento para que a gente possa vencer. E a meditação e a leitura bíblica vai nos ajudar. E é preciso dedicar um tempo regular para meditar nas Escrituras, para que você possa alimentar a sua mente e o seu coração com as verdades do Senhor. Pratique o jejum. É uma disciplina que fortalece seu autocontrole, fortalece a sua sensibilidade espiritual. E essa comunhão diária com Deus, essa relação íntima com o Senhor, essa relação constante com o Pai, ela vai desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo. Então, queridos, assim como Jesus usou as disciplinas espirituais como forma de defesa contra a sedução do pecado, nós somos chamados, nós somos convocados a agir da mesma forma. Ao nos comprometermos com a oração, com a meditação, com a leitura da palavra, com o jejum, nós fortaleceremos as nossas defesas espirituais. Que nós possamos seguir o exemplo do Senhor, que nós possamos construir uma vida fundamentada nessas disciplinas, para que quando as tentações surgirem, nós estejamos firmes, inabaláveis.
que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco todos os dias. Queridos, não permita que o inimigo lhe destrua. E se por acaso você cair, a Bíblia diz que nós temos um advogado que intercede por nós. Não somos infalíveis. Às vezes a gente vai tropeçar, às vezes a gente vai cair. E se você cair, a mão do Senhor te levantará, porque você não está só nessa caminhada. Ela é difícil. Ela é extremamente difícil. Mas nós não enfrentamos essa batalha sozinhos. O Senhor vai adiante de nós. O Senhor é a nossa retaguarda. E Ele estará pronto a nos levantar, se acaso cairmos. Então se fortaleça no Senhor. Busque o Senhor. Se cair, procure ajuda. Procure um aconselhamento. Procure alguém experiente que possa lhe ajudar. Porque pode ter certeza que às vezes você vai achar pessoas que vai tentar terminar de lhe empurrar. Mas o Senhor vai levantar pessoas para te ajudar a levantar. Porque Ele não lhe deixa sozinho. Ele é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Porque Ele escolheu nos amar. O amor do Senhor é incondicional. Ele nos ama apesar do nosso pecado. Ele nos ama apesar da nossa condição de pecadores. E é esse amor maravilhoso que não nos deixa caído. Ele nos levanta. Ele cuida de nós. Ele nos protege. E Ele nos dá a vitória. E a palavra de Deus vai dizer que nele nós somos muito mais do que vencedores. Amém? Você crê nessa verdade? Seja um vencedor com o Senhor Jesus Cristo. Caminhe com Ele. Se fortaleça nele. E vença as tentações. No nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para encerrar. Pedindo ao Senhor que nos ajude. Nos dê sabedoria na utilização dessas armas que Ele coloca à nossa disposição para que possamos vencer as tentações. Pai, obrigado a Deus porque o Senhor falou conosco essa noite. E um tema que o Senhor já começou a falar na quinta-feira passada, com muita propriedade, pelo pastor Paulo. E hoje com direcionamento para a tentação de Jesus, para que nós possamos entender que Ele era ser humano, Ele foi 100% homem, e Ele foi tentado, assim como nós somos tentados. E Ele venceu, utilizando essas armas maravilhosas que o Senhor coloca à nossa disposição. Pai, nós te somos gratos, porque o Senhor nos dá o escape. A tentação vem, mas é o Senhor quem nos dá o escape. É o Senhor quem nos dá a vitória. Por isso, ó Deus, não permita que caiamos, ó Pai, mas segura as nossas mãos, Pai. Coloca sobre nós, meu Deus, a tua boa mão poderosa. Nos livra, nos protege, nos fortalece, para que nós possamos seguir firmes, fiéis a Ti, para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre como um servo fiel e obediente. No nome de Jesus. Amém.